Fala galera, hoje é o nosso primeiro Café com Mestre. Estamos aqui com a nossa convidada, Eduarda Sila. Oi, Edu! Prazer te receber aqui, Edu. Que bom, que bom. E conta pra gente um pouquinho de você, sua idade, sua formação. Tenho 50 anos, sou formada em comunicação social. Me formei na Unesp de Bauru, engatei o meu mestrado na Unesp, na área de comunicação e poéticas visuais. E segui tanto a carreira profissional como a acadêmica. E aqui estou hoje como doutora em educação. E quando você entrou na Miara, como foi que você veio parar aqui? A minha história com a Miara já dura 26 anos. No mestrado, você tem que cumprir atividades complementares. Então, eu vim até a Uniara, me apresentei na época para o professor Valdemar Azzolini, que coordenava o curso de administração, e pedi a ele uma chance de fazer uma palestra para que eu pudesse levar essa declaração lá para o meu mestrado e serviço de atividades complementares. E ele, muito solícito, realmente me deu uma palestra na semana de administração. Cara e coragem. Cara e coragem. Fiz a palestra e o professor Valdemar continuou com contato comigo. E eu comecei a dar aula como professora. Me tornei coordenadora no semestre seguinte e aqui estou, já há 26 anos como coordenadora de curso. Que bom, que trajetória incrível, Du. Aí estudem, galera, que vale a pena. Vale a pena. E Du, conta um pouquinho pra gente do seu propósito, assim, o que te move. Eu gosto muito de ver o resultado, né? Muitos dos meus alunos são meus amigos. E muitos eu encontro. E quando eu encontro e eu vejo aquele profissional vivendo daquilo que nós ensinamos aqui na Uniara, é o meu melhor momento, o meu melhor resultado. É o seu toque, né? Você contribuiu para a vida da pessoa, né? Para ela alcançar os sonhos dela. Sim. Deve ser muito gratificante. Muito. E quando eu falo eu falo grupo de professores. Sim. São professores que têm experiência prática, são professores que têm experiência acadêmica, que têm aí uma forma de ensinar diferenciada. O nosso curso está sempre procurando se atualizar, para que a gente possa colocar as pessoas no mercado e elas realmente terem oportunidade. Sim, precisa estar em constante movimento, né? Sim. Não dá para ficar parado. Não, Uniara em movimento, não é isso? Aí. E vamos lá, Du. Você tem alguma história de algum aluno que te marcou, assim? Aqui eu tenho uma aluna que foi a minha estagiária, e foi minha estagiária por 2 anos, né? Saiu daqui, entrou num grupo de televisão muito importante. Depois eu não sei se me fala, a gente fala o nome? Eu não Será sei. Que fala? A gente pode, fala. Produção? Pode. Então eu tô falando da Isabela, a Isabela Zago, e hoje ela desenvolve uma atividade regional muito importante. Né? Parabéns, então, Isa, eu tô toda orgulhosa assistindo. Outro exemplo, eu tenho a Gislaine hoje mora em Portugal, né? Hoje ela é consultora, tá aí na internet. Gi, um beijo se você me assistir. Faz um trabalho incrível na área de comunicação fora do país, né? E tenho N exemplos de N épocas, são todos queridos, todos próximos. Coraçãozinho pra ele. Coraçãozinho pra vocês. Com certeza, Edu. E que propósito incrível. Eu tenho certeza que todo mundo que você fez parte da história é muito grato, viu? Por você, pelos seus estudos, pelo seu esforço. Eles são os queridos. Vamos falar de hobbies, Du. Você tem algum hobby além da universidade? Eu falo que a minha felicidade é no sábado tomar café da manhã com a minha família. E cozinhar para eles no sábado e domingo. Temos uma Masterchef entre nós. De leve, mas sim, eu sou do salgado, viu, gente? Não é do doce. Não sou do doce, eu sou do salgado. E é isso que eu gosto, porque você tá ali cozinhando, tem a memória afetiva da minha mãe, das minhas tias. E aí chega um, chega outro, e todo mundo vai chegando e senta na mesa. É muito bom. A mesa é um espaço sagrado, nós sabemos, né?
Então, tem a troca, né, de experiência, de tudo. E eu sempre penso assim, de colocar o afeto mesmo na comida, né? Ela é feita sempre com muito amor e é o espaço que eu tenho de fazer isso com a minha família, né? A minha família é muito importante para mim. Ai, né? A gente tá sempre junto. Eles vão ficar felizes em ouvir isso. Vão ficar assim. Petição pra Du trazer salgado pra gente, viu, galera? Pois é, vocês escolhem aí que eu faço. Que isso? Vamos fazer, ó, agora é época de vai esfriar, feijoadinha. Eu só sei fazer 8 litros de feijoada pra cima, gente. Vamos combinar, hein, galera? E agora vamos pro tema mesmo do nosso episódio. Sim. É porque agora a gente só fofocou, né? Só, não para mais, então, se deixar. Inteligência artificial na publicidade. Pois é, a evolução, né, da comunicação, ela nos traz muitas surpresas. Eu acho que a grande ruptura foi a internet e a segunda grande ruptura agora é a inteligência artificial. Essa reflexão se vai acabar, se não vai acabar, eu acho que a gente não pode ainda entrar nisso. O que eu vejo da inteligência artificial? Ela adianta muito o processo, né? Eu tenho uma amiga que a gente definiu que a inteligência artificial é o nosso estagiário. O que a gente pretende é que ela realmente contribua para agilizar os processos. São ótimos recursos, né? Mas eu penso que a alma humana tem que estar presente nas produções. Com certeza, né? Não dá para ser tudo robotizado. Não dá para ser tudo robotizado, né? Falar que tudo vai acabar é viver num mundo surreal, né? No Brasil, mais ainda, porque nós temos um país com dimensões territoriais e diferenças sociais e econômicas grandes. Ele é muito grande, né? Então, aqui nós estamos no interior do estado de São Paulo, é uma situação, né? No interior de outros estados, são situações diferentes. Então, acho que ele é um grande contribuinte da publicidade. Recursos estão cada vez mais surgindo, então não há medo, né? Há uma possibilidade até de um mercado maior com a inclusão da inteligência artificial. Com certeza. Né? Então, galera, é muito importante a gente se adaptar, né? E realmente utilizar a inteligência artificial para contribuir com a nossa formação, sem se preocupar de perder o nosso trabalho. Pois é. Eu acho que o ser humano não vai deixar de existir. Com certeza, é o sentimento. Não tem isso, né? A criatividade nunca vai deixar de existir, mesmo porque você tem que ser criativo para pedir para a inteligência artificial. Porque ela só vai produzir se você pedir de forma criativa, né? Esse aprendizado é muito importante e hoje em todas as áreas, né? Não se limita à publicidade. Sim. Inclusive, a gente tem o Qualifica aqui dos nossos cursos profissionalizantes, que é muito interessante para você que está buscando isso. Você vê propostas do Qualifica, que são propostas mais rápidas, e que a pessoa pode pelo menos ter esse início que é necessário. Então é uma boa oportunidade para as pessoas aproveitarem para entender a inteligência artificial e não ficar com medo. Porque o que eu penso aí do que tem sido publicado é um medo. Aparece lá 10 profissões que não vão sumir com a inteligência artificial. Aí já bate o desespero. Aí as outras que não estão nas 10 falam assim, nossa, eu não vou mais. Não é assim, gente. Quando a internet surgiu, era o medo das pessoas também, né? Quando surgiu o Google, nossa senhora, as escolas proibiam as crianças de usar o Google. Quando o celular veio para a sala de aula, nossa senhora, o celular está na sala de aula. Calma, né? Nós já percebemos que as tecnologias vêm do nosso cotidiano para a sala de aula e nós temos que reposicionar a sala de aula em relação a isso. Eu acho que tudo que é novo, que é desconhecido, gera um medo, mas depois a gente passa a gostar, né? Hoje em dia, as redes sociais, eu não fico sem. Um adiantar processos positivo, onde o profissional pode aumentar a sua produção, aumentar o seu lucro, o cliente pode ficar satisfeito, pode ter algo personalizado depois com a alma. Então,
Acho que é acomodação, né? Não tenhamos medo, tenhamos uso consciente. Vontade de aprender. Vontade de aprender. Com certeza. Tem até uma pergunta aqui que a gente ia fazer exatamente sobre isso, sobre o medo, né, dos profissionais. E quais habilidades os profissionais de publicidade eles devem desenvolver para se manterem relevantes com a IA no mercado? Quais são os profissionais do futuro? Eu acho que a maior qualidade do profissional do futuro hoje é ser o empreendedor da sua própria carreira, ser criativo, ter bons relacionamentos. Então, é você ter na parte humana um foco maior. Que nada disso a inteligência artificial pode nos dar. Até porque a gente precisa desenvolver habilidades com a tecnologia, mas eu vejo que hoje tem se perdido muito essa conexão, essa troca de conversa. Sim. Acho que a gente entrou numa aceleração constante, né? Sim. E a gente está perdendo essa humanização, que é o que torna a gente diferente, né, da IA. O comportamento humano é o objeto de estudo do publicitário, porque senão ele não consegue fazer uma propaganda que chegue até essa pessoa. Então, voltamos a trabalhar com com uma formação humanística muito forte, né? E aí incluímos a diversidade, que é pauta da publicidade na atualidade, incluímos os direitos humanos, incluímos a questão do meio ambiente. Vai muito além, né? Vai muito além. Para o publicitário, hoje, são temas importantes. Basta ver as grandes campanhas das grandes áreas de empresas de cosmético, Natura, Boticário, que sempre tem a questão dos direitos humanos e da diversidade em suas pautas. Com a IA ganhando mais espaço, qual é o limite ético quando se trata de publicidade? Como garantir que não se ultrapasse a linha da privacidade? Eu acho que, primeiro, existe uma conduta ética, que é você dizer que aquilo está sendo feito com IA. Eu acho que essa ética tem que existir na publicidade em todas as áreas. Honestidade, né? Honestidade. Gente, usei o IA como recurso. Ponto. E aí o limite profissional é você não deixar que aquilo fique mecanizado. Então, ter a alma publicitária presente. Quais mudanças a gente pode esperar para os próximos anos? A memória afetiva estar presente nas campanhas, cada vez mais, para que as pessoas se reconheçam. E tem essa questão nossa, disso aqui, de conversar. É diferente, né? né? O profissional de comunicação precisa conversar. Ele precisa viver. E isso proporciona mais recursos de experiência para você colocar nas suas campanhas, né? E é um diferencial dos nossos cursos de graduação ser totalmente presencial. Porque o aluno quer. Eu, particularmente, como aluna, eu vejo o quanto faz diferença você construir vínculos, amizades, os trabalhos em grupos. Sim. As viver ONGs que a gente universitária. Viver a vida diferente. Universitária. Eu não me imagino, assim, estudando online perto do que eu tenho no presencial. Falando sobre a minha área, sobre presencial, com tantos anos aí de casa, tem algumas histórias engraçadas, algumas coisas que você presenciou para contar pra gente? Tem muito. Posso dizer, por exemplo, num curso de comunicação, quando ele chegou na instituição, é um curso diferente, né? Então, os nossos alunos, numa aula de rádio, estavam lá no auditório gravando os jingles, né? Que naquela época não tinha recurso da tecnologia, eles iam gravar. E a gente ouviu dos colaboradores, assim, mas não como crítica, tá tendo uma bagunça uma coisa lá. estranha. Tá tendo Não era, os alunos estavam fazendo uma aula de jingle, Sim. né? Num outro trabalho, por exemplo, nós temos alguns trabalhos em que os alunos montam quase que uma apresentação teatral, né? Os alunos chegaram com um caixão porque iam fazer um tema relacionado. E aí, vocês virem um caixão não estranho, aí eu tive que avisar toda a portaria e a hora que passou na frente da sala dos professores, todo mundo, o que é isso aqui? Meu Deus, tá vazio, tá vazio. Aí tive uma outra situação em que os alunos estavam gravando um vídeo e era sobre a criminalidade. Então, eles estavam com armas falsas, mas vestidos, né?
E a polícia foi acionada, porque acharam que era de Caso verdade. de polícia. Então eu tive que ir lá me justificar para a polícia porque que estava acontecendo. Gente, esses né? publicitários dão trabalho. Porque para você fazer uma cena de cinema, você vai Precisa para estar rua e trajado. Sim. E agora, vamos para o Vamos. arquivo confidencial. Você está no arquivo confidencial. A Eduarda é uma mulher guerreira, uma pessoa maravilhosa. Olha! Coração não cabe dentro dela, né? Sempre pronta a ajudar Vocês querem me fazer chorar, né? Eu choraria. Ele já tá chorando. a quem precisa. Ama amigos, ama o seu trabalho, ama a família, mas principalmente ela ama a vida. É A pessoa verdade. que ama muito a vida. Que é tão importante para mim, para minha filha. É a pessoa que nos dá sustento, nos dá chão para poder seguir em frente, extrair sempre o melhor de nós. É uma pessoa que não tem quase nem palavras faltam para poder falar dela. É fantástica. A mamãe é uma pessoa maravilhosa. Ela cuida de mim. O meu ela melhor me ama criação e ela é aí, a ó. melhor do mundo. Linda, hein? Mãe, Olha como eu te fui amo. criativa. Ai, eu chorava com uma declaração dessa. Gente, obrigada. Gostou, Que Du? presente. Agradece eles que gravaram. Do Cristiano, eu tenho que falar assim, né? Nós dois temos um lar, né? Isso é muito importante para os jovens, eu falo isso quando eu posso, né? Você encontrar a sua alma gêmea é inexplicável. A gente, às vezes, pensa assim, tô com vontade de comer isso, ele tá pensando a mesma coisa. Aí eu chego e falo assim, vamos comer isso? Ele fala, pensei a mesma coisa. E nós temos um lar de harmonia. E quando ele fala que eu sou tudo, mas ele também é. Então, eu vou só dar um que exemplo. fofos. O Cristiano é quem me motiva a estar aqui fazendo tudo que eu faço. Né? Ele é a pessoa que vai lá e faz para os seus alunos. Se eu tiver que viajar com os meus alunos, ele é o primeiro a se mobilizar, inclusive na vida profissional, para que eu tenha esse tempo. Né? Esse é o incentivador. Ele é meu incentivador. Quando eu fui fazer meu doutorado, minha filha tinha 3 meses de vida. E quando surgiu a oportunidade, o convite, eu falei, e agora? Ele falou, vai. E pronto. Então, ele é o maior incentivador, né? Então, tudo que eu sou dentro da Uniara ou dentro de casa é porque eu tenho um lar harmonioso. Voltando aqui pro tema, a gente vai pro nosso último quadro. Tá peraí. acabando, Du. Dá o lencinho aqui. Cadê a produção? Cadê o lencinho? No próximo a gente já vai deixar aqui já. Ó, vamos pro bate e volta. Tá, vamos. Como que funciona? Vou te falar uma palavra e aí você tem que falar a palavra que vier na sua mente. Ok, Rápido, sem pensar muito. tá bom. Vamos começar? Vamos. Tá pronta? Inovação. Tá pensando muito. Nossa, Uniara. Yara. Futuro. Sempre, sempre. Criatividade. Meus alunos. Olha que moral. Publicitário. Publicitário, João de Assis. Por quê? Porque o João de Assis é um nosso professor que é referência em criatividade, em inovação, em paciência. O João de Assis foi quem me ajudou a criar todos os regulamentos do curso. Ele é a mega referência da minha vida. Que incrível, Du. Transformação. Luiz Felipe Cabral Mauro, o nosso reitor. Ele foi quem transformou a Uniara. Quando eu fui fazer faculdade fora, a Uniara era uma instituição. Eu me formei em 96, a Uniara, dali em diante, se tornou essa referência em qualidade, em ensino. Então, ele é um grande empreendedor. Com certeza. E faz diferença nas Faz nossas diferença vidas, na né? minha vida todos os dias. Tecnologia. Uniara. Inteligência artificial. Nítida Uniara. Interatividade.
Meus alunos de publicidade e propaganda. Redes sociais? Redes sociais? Amo. Acho que é uma grande contribuição de conteúdo. Conexão. Meu marido e minha filha. Quantas declarações. E esse foi o nosso primeiro Café com o Mestre. Espero que vocês tenham gostado também, aprendido muito com essa troca, com essa conexão, que pra gente foi incrível. Eu ficaria aqui mais tempo. Eu também tomaria vários cafés com Falta um vários café, mestres aqui. Gente, inclusive, deixem aí quem vocês querem que a gente traga nos próximos episódios, viu? É isso, galera. Esperamos vocês no próximo.